Tá bom. Boa noite a todos. O capítulo da noite do Evangelho segundo o Espiritismo é o 8º. Bem-aventurados os puros de coração. E a mim coube falar, deixar vir a mim os pequeninos, pecado por pensamento e adultério, verdadeira pureza e mãos lavadas, e instruções dos Espíritos. Então começa assim, deixar vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mas o que significa puros de coração? O que Jesus nos diz aqui? A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já tomara por símbolo da humildade. Então, o que nós devemos fazer para que nós possamos ver a Deus aqui, como ele nos diz a lição? É tirar do nosso coração todo sentimento de egoísmo e de orgulho, porque é uma trave nas nossas vidas, faz com que a gente não consiga enxergar o outro, faz com que a gente não consiga ter amor e caridade dentro do nosso coração, faz com que a gente não enxergue o nosso semelhante, que não se tenha fraternidade, que não se respeite o próximo. Então, nós devemos nos esforçar. Eu sei que é um trabalho árduo para cada um de nós, mas nós não devemos desistir, nós devemos tirar esse orgulho e esse egoísmo dentro do nosso coração. Então, se a gente não consegue fazer isso de uma vez, porque é muito difícil para todos nós, nós devemos fazer um pouquinho de cada vez, um dia de cada vez. Se hoje eu não consigo subir um degrau, então eu vou subir meio degrau. Se eu não consigo aceitar o que o irmão fala, eu vou tentar, pelo menos, não responder. Antes de responder, eu vou encher minha boca com bastante água e vou segurar em um momento apropriado, quando eu tiver com maior lucidez, então eu vou responder, ou então não vou responder aquela ofensa. Isso no trânsito, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, é muito importante que a gente tenha muita fraternidade, muita compaixão, muito entendimento, muito respeito por aqueles que não pensam como nós, que somos diferentes. Então, isso tudo faz parte dessa nossa luta diária de extirpar do nosso coração o egoísmo e o orgulho, para que possa estar aqui dentro o amor e a caridade, que é o remédio que Jesus nos recomenda, que é o bálsamo que ele nos traz através do Evangelho e que serve para a nossa vida aqui na Terra. E aqui ele começa a falar assim, olha, essa comparação que Jesus faz com as crianças, ele faz porque, se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Então ele fala assim, somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da conduta. Então, Jesus, quando fala da criança, fala que se assemelhe às crianças, ao sentimento de pureza das crianças, porque é claro que a criança, quando ela reencarna, o que é reencarnação? É uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente faça a nossa lição novamente de casa, que a gente tenha uma oportunidade de evolução, que a gente possa crescer, se tornar uma pessoa melhor. Se nós nos equivocamos no passado, Deus nos dá essa oportunidade para que a gente faça essas correções. Então, a criança, quando nos é dada essa oportunidade da encarnação, então se esquece todo o nosso passado, né? A criança, então, vai reencarnar, que é essa oportunidade que Deus nos dá, então ela esquece todo o seu passado. Então, o que os pais nesse momento, o que eles têm oportunidade de fazer?
é ensinar, enquanto ela é pequena, noções de moral, de cidadania, todos os princípios éticos que são importantes para que essa criança ela possa crescer de forma assim harmoniosa, de forma sábia, que ela aprenda a respeitar o próximo. Então, todos esses ensinos de moralidade, de cidadania, ela aprende em casa, não é na escola. Os pais não devem falar, ele vai aprender na escola, não, é uma responsabilidade dos pais toda essa educação. E como a minha colega estava falando, nós temos aqui também, na nossa casa espírita, a escola de evangelização para as crianças, e vai começar justamente em fevereiro, me parece. E aqueles que são responsáveis pelas crianças, pai, mãe, ou aqueles que eles fazem às vezes, nós convidamos para que encaminhem essas crianças para a evangelização, para essas noções que são muito importantes. Então, muitos pais falam, mas quando ela tiver por volta de 18 anos, ela vai saber o que ela vai querer. Mas como? Se a pessoa chega aos 18 anos, se ela não recebeu nenhuma noção de religiosidade, de moralidade, como é que esse jovem vai poder enfrentar a vida? Então, é uma responsabilidade dos pais. E todos os pais, ou aqueles que são responsáveis, serão cobrados por isso. Então, é muito importante que se aproveite essa oportunidade, né? E aqui nós temos outro item, e até eu trouxe uma coisa super importante. No Livro dos Espíritos, eles na pergunta 917, eles nos chamam muita atenção sobre a responsabilidade dos pais ou daqueles que são responsáveis pelas crianças, pela questão da educação. E é tão importante que eu vou pedir licença para os senhores para ler o que está escrito lá. Na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, eles respondem a Kardec, que foi quem recebeu todos os ensinamentos que vieram da espiritualidade através do Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, que compõe toda a codificação kardeciana, né? Então ele fala assim: a educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhece a arte de manejar os caracteres como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los da mesma maneira como se endireitam plantas novas. Olha a importância da educação. Esta arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter a ciência para aplicá-la de maneira proveitosa. Quem quer que observe desde o instante do seu nascimento o filho do rico como do pobre, notando todas as influências perniciosas que hajam sobre ele, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que o dirigem, e como em geral os meios empregados para moralizar fracassam, não podem admirar-se de encontrar no mundo tanta confusão. Então, por isso que a responsabilidade dos pais, né, e daqueles que são encarregados hoje pela educação das crianças, que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência, e ver-se-á que há naturezas refratárias, há também em maior número do que se pensa, as que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos. Porque é muito triste você ver hoje um adolescente, porque quando ele não encontra em casa o amparo que ele necessita, a educação, ele vai para as drogas, né? Ele vai procurar para fora de casa. Então hoje nós vemos tantos dependentes químicos, e por isso que é super importante essa evangelização, a educação, se plantar essa sementinha no coração dele. Mesmo que quando ele chegar lá por volta de 18 anos, ele não queira mais frequentar a casa, tenha outras atividades, mas as noções que foram plantadas dentro do coraçãozinho dele vai ser um guia na vida dele. Ele vai saber se ele vai para o caminho das drogas ou não. Ele vai saber como ele pode se orientar. Então, por isso é muito importante essa responsabilidade dos pais, né? Não podemos esquecer disso. E aí continua aqui, no próximo item, pecado por pensamento e adultério. O que é adultério?
adultério seria, vamos dizer, agir em desconformidade das leis de Deus, não é? Então, tudo aquilo que se faz para prejudicar o próximo, não perdoar, quer dizer, vai tudo contra o decálogo, né? Os 10 mandamentos que Deus deixou para Moisés. Então, tudo aquilo que você fizer em prejuízo do seu próximo, isso pode ser considerado como adultério. São, vamos dizer, pensamentos equivocados. E como é que se faz para deixar de ter pensamentos equivocados? Como é que eu faço para melhorar? Eu tenho que me esforçar para isso, é um dia de cada vez. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, vamos dizer, eu tenho um mau pensamento, vou prejudicar, eu quero prejudicar a pessoa que me fez mal. No meu trabalho, puxou meu tapete, eu não consigo aceitar. Então, a gente tem que procurar ter no nosso coração, perdoar. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que lutar para ter esses bons sentimentos dentro do nosso coração. Entender que esse irmão não tem nenhuma compreensão, nenhum entendimento, e nós já temos um pouquinho mais do que ele. Então, a gente tem que ter compaixão desse irmão. Então, nós temos que nos esforçar para controlar todos esses maus pensamentos, desejar mal para o próximo, e preencher, vamos dizer, a nossa vida com amor, porque o amor a gente faz com que a gente olhe o outro de forma fraterna, que a gente tenha compaixão, que a gente saiba perdoar. E caridade. Você ajudando o próximo, você pensa que você está fazendo mais benefício para ele, mas na verdade você está fazendo para si próprio. E existe tanta coisa que pode ser feita hoje, existem tantas coisas que nós podemos ajudar no nosso próximo. Há tantas pessoas que passam tanta fome. É só vocês olharem no centro da cidade, nunca se viu tantas pessoas passando necessidade nas ruas, em volta do Largo São Francisco. Quando se vai pela rua Riachuelo, vocês veem um número infindável de pessoas em busca de alimentos. Então, se cada um de nós pudermos fazer um pouquinho pelo nosso próximo, o que você pode fazer dentro das suas possibilidades? Dividir um pouquinho, ser fraterno, uma marmita, um casaquinho para um bebê que vai nascer, um cobertor. Existe tanta coisa. Quando você se torna fraterno, solidário, você vai se tornando um ser cada vez mais leve. As coisas do mundo que chocam passam a não te incomodar tanto, porque o seu coração está imbuído de bons sentimentos, de fraternidade, você consegue enxergar o próximo. E cada um, dentro da sua especialidade, dentro daquilo que pode fazer, ajudar, né? Nós temos crianças que estão nos SAICAS, que são os antigos orfanatos. Levar um bolo para uma criança, ficar um pouquinho lá, contar uma história, ler um livro. Um velhinho que está num asilo, que não recebe a visita dos seus familiares. Existem muitas e muitas coisas que podem ser feitas, né? Nós temos aí tantas organizações sociais que hoje estão imbuídas, né, de ajudar todas essas pessoas. Então, isso nos faz muito bem. E à medida que a gente vai tendo esses sentimentos dentro de si, nós vamos esquecendo os nossos defeitos, nós vamos superando os nossos defeitos. Aquilo que já nos fazia mal, um mau pensamento, ele já não toma mais conta de nós. Eles vão se afastando e a gente vai vencendo tudo isso. Agora, aqui fala verdadeira pureza e mãos lavadas. O que significa isso? Significa o seguinte: para que se pratique a caridade, ela deve ser feita de coração. Não são os atos exteriores, como lavar as mãos, como é o exemplo aqui que Jesus nos dá, que significa que você é uma pessoa do bem, não é? Como os fariseus antigamente, no tempo de Jesus, ou mesmo nos tempos de hoje. Não adianta nada você ir todos os dias ou frequentar uma igreja católica, você ir para uma igreja evangélica, cantar louvores, e vir numa casa espírita,
Vou na casa espírita todos os dias. Vou na igreja evangélica, canto louvores, vou na igreja católica, canto louvores. Mas como é que você está? Você se melhorou? Você é uma boa pessoa? Para começar, dentro da sua própria casa? Você respeita seu pai, sua mãe que envelheceu? Você consegue cuidar deles? Dá comida para eles quando eles estão com Alzheimer? Não é? Tem está passando na internet um vídeo, ele não é de nenhuma religiosidade, que qualquer pessoa pode fazer por alguém qualquer coisa. Então, nesse vídeo, ele mostra que você pode ajudar uma pessoa cega a atravessar, ajudar uma criança que está pedindo alguma coisa, respeitando o seu próximo. É um vídeo muito bonito que eu recomendo. Então, o que significa isso? O que você está fazendo? Você tem paciência com seu filho? Você chega do trabalho muito cansado, porque os pais, para poder dar conta de tudo, chegam muito cansados. Em vez de ele dar um telefoninho para ele, para que ele fique jogando, você já chamou seu filhinho para deitar junto com você e ler com ele, fazer uma leitura? Ah, mas eu estou muito cansado. Mas ele nunca vai esquecer disso que você está fazendo por ele. Ajudá-lo nas lições, né? Porque o pouco tempo que você tiver com ele, mas esse tempo tem que ser útil, tem que ser bom para você poder ajudá-lo, né? O seu pai, que às vezes é muito fácil, eu não tenho paciência com meu pai, com a minha mãe, eu vou colocá-lo numa casa de repouso. Mas a gente muitas vezes se esquece do leite que a mãe nos deu, ou aquela que nos faz, às vezes, que cuidou de nós, do pai que saiu em busca de remédio, de alimento. Então, nós esquecemos tudo que eles fizeram por nós, só lembramos do presente, mas esquecemos de olhar para trás e tudo que eles fizeram por nós, que é muito fácil, né? Vou me livrar, eu tenho que viver minha vida. Mas o que é a vida? Sem esses valores de moralidade, o que nós vamos levar daqui quando nós chegarmos na espiritualidade? Vamos perguntar o que nós fizemos. Então, por isso que eu falo, não adianta nada vir todos os dias numa casa de caridade, seja ela de que crença for, e você não se tornar uma pessoa melhor, você não fizer bem para o seu próximo, você não olhar com compaixão, né? Então, isso que significa mãos lavadas, porque não adianta só ser o exterior, como os fariseus nos tempos de Jesus, ou mesmo hoje, né? Como eu acabei de falar. O que importa são as nossas atitudes, são o nosso exemplo, e ela começa dentro de casa, a gente tendo paciência com a nossa esposa, com o marido, com as crianças, que precisam muito dos pais, dos nossos velhinhos, que precisam muito dos filhos, hoje eles estão vivendo muito mais, e precisam muito do amor, do carinho de todos nós. Depois, vem aquelas instruções dos Espíritos, já no finalzinho. Então, São João diz aqui para nós que quando Jesus esteve entre nós, para quem que Jesus falava lá no Sermão da Montanha? Para os fariseus, que eram cheios que entendiam, que conheciam tudo, sabiam de tudo, e olhavam os pobres com muito desdém, aqueles que estavam doentes, assim, a gente até vê muito isso hoje, né? As igrejas cercadas como o padre Lancelotti menciona, né? Tudo cercado para que as pessoas pobres, sem condições, não se aproximem, né? Lá naquele tempo é a mesma coisa, Jesus tinha que falar, eles não podiam se aproximar do sinédrio, onde ficavam os fariseus, né? Eles ficavam afastados, e Jesus ia ter com eles, falava para os doentes, para os pobres, para aqueles que realmente estavam muito aflitos. E Jesus os consolava,
os amparava, dando esperança para que eles pudessem suportar todas as adversidades da vida. E hoje as coisas continuam da mesma maneira. Jesus ainda nos fala que o amor e a caridade é o remédio de que todos nós precisamos para nós vencermos todas as adversidades dessa caminhada terrena. Que nós possamos aproveitar essa encarnação, que a gente, que essa oportunidade que nos é dada de nós nos melhorarmos. Eu vou deixar para a próxima. Será que na vida muita gente fala, eu não consigo fazer isso, hoje eu não tenho paciência, eu vou deixar para uma próxima vida. Mas será que numa próxima vida nós vamos ter as mesmas oportunidades que nós estamos tendo hoje? O mesmo lar, os mesmos entes queridos, as mesmas facilidades, o acesso ao conhecimento? Acho que não, né? Porque se nós nos recusamos a evoluir, transferirmos isso para adiante, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Então nós temos que aproveitar todas essas oportunidades, e Deus nos dá todos esses ensinamentos. E todos nós que estamos aqui nos esforçamos para isso, para uma oportunidade de conhecimento, de adquirir esse amor, essa caridade, aceitar o jugo de Jesus, porque ele diz que o seu jugo é leve. Mas para a gente ter a mão de Jesus sobre as nossas cabeças, o que nós devemos fazer? Ter amor e caridade. E diante de qualquer adversidade, a gente não devemos nos revoltar, mesmo diante da perda de um filho. Qual é a dor mais profunda que um ser pode passar? A perda de um filho. Então, o que a gente tem que fazer? Pai, que seja feita a tua vontade, por mais difícil que possa parecer. Nós temos que saber que a mão de Jesus está sobre a nossa cabeça. E se nós aceitarmos tudo aquilo que nos é encaminhado, que serve para a nossa evolução, nós vamos conseguir passar por todas as nossas provas. Perda de um emprego, a mesma coisa, falta de dinheiro, traição. Sempre lembrando que a mão de Jesus está sobre a nossa cabeça. E abrindo o nosso coração para o amor e caridade, que é o remédio que Ele nos dá, a gente consegue ir em frente. Então é isso. Muito obrigada por terem me ouvido e que a gente possa aceitar todo esse remédio que Jesus nos dá. Boa noite.